Fala aí, galera. Hoje a nossa aula é sobre sistema métrico decimal. Bom, essa aula aqui ela não vai lidar muito com número, tá? É uma aula mais teórica e ela tem o objetivo de fazer vocês entenderem como surgiu esse sistema decimal aí, por que a gente tem que lidar com ele hoje e por que ele é importante para a efetuação de qualquer cálculo, operação, lidando com esse tipo de medida, ok? Antes da Revolução Francesa, não havia um sistema padrão para todo mundo, nem na ciência, nem no dia a dia, né? As pessoas lidavam com medidas, iam comprar grãos, comprariam peças de tecido, compravam várias coisas e na hora de comprar na medida, certo? O tamanho, comprimento, a massa, havia problemas de conversão, porque o valor que o vendedor dizia não era o valor que o comprador acreditava, então havia muito problema nesse sentido. Sem falar que vários países contavam com unidades de medidas diferentes, e isso dificultava o trânsito de material científico, descobertas científicas, que tinha necessidade de fazer a conversão, tinha que fazer cálculos para ter certeza que o valor era correto. Então, a presença de vários sistemas de medida naquela época era problemática nesse sentido. E aí, no final da Revolução Francesa, vários cientistas da Europa, dos Estados Unidos, várias partes do mundo se reuniram para criar um sistema que fosse padrão para todo mundo, o sistema métrico decimal. O sistema métrico decimal, ele iniciou, principalmente com o metro, que é a unidade de medida para comprimento. Como é que eles determinaram o metro? Eles pegaram a distância entre o Polo Norte e a linha do Equador, em linha reta, e dividiram por 10 milhões. Então, a 10ª parte da distância entre o Polo Norte e a linha do Equador é 1 metro, certo? Não foi um valor pegado aleatoriamente. A partir do metro, posteriormente, pôde-se obter outras medidas associadas a ele, ok? O litro é a medida que mede a capacidade em litros, certo? A quantidade de volume que tem em um determinado espaço, certo? O que eles fizeram? Eles pegaram a 10ª parte de 1 metro, que é 1 decímetro, fizeram um cubo de 1 decímetro por 1 decímetro por 1 decímetro, obtiveram 1 decímetro cúbico e preencheram com água. O espaço ocupado pela água dentro desse cubo de 1 decímetro de dimensão, eles chamaram de litro, ok? Então você vê uma relação entre a medida metro e a grandeza de capacidade. Comprimento e capacidade tem uma relação entre si, ok? Usaram a água porque é um líquido padrão, universal, um líquido muito importante para a vida dos seres vivos aqui na Terra. E aí também obtivemos a massa a partir do litro, certo? A massa, grama, é 1 milésimo de quilograma. O que quilograma tem a ver com capacidade? A 25 graus Celsius, a densidade da água é 1 kg por litro. Então, eles pegaram, se a gente já está lidando com capacidade com metro, vamos tentar encontrar a massa de 1 decímetro cúbico de água em condições normais, certo? Temperatura e pressão, 25 graus Celsius. Então, em 25 graus Celsius, a densidade da água é aproximadamente 1. Então, eles disseram que a massa ocupada por 1 decímetro cúbico equivale a 1 quilograma, ok? E aí, a partir do quilograma, eles pegaram 1 milésimo de quilograma e obtiveram a massa em gramas. Grama é a unidade de medida padrão para medir massa. Entenderam, galera?